Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui deste canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, como sempre, eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar dizendo, como sempre, que para mim é uma grande honra e também uma grande satisfação estar aqui com vocês. Nesse momento, desde já, eu quero te agradecer aí pela sua audiência, pelo teu carinho. Se você já é meu inscrito, muito obrigado, que o eterno Deus te abençoe aonde quer que você esteja, aonde quer que de fato você possa colocar a planta dos seus pés. Também, é claro, se você for novo aqui, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em segundo, se você quiser fazer a sua inscrição aqui no canal, como é que faz? Bom, meu amigo, isso é muito simples e fácil de fazer. Basta tão somente você apertar aí o sininho e programar ele para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal. Fazendo isso, você vai ser sempre abençoado com uma oração ou com a ministração da Palavra de Deus, se assim, é claro, você de fato preferir. Porém, antes de começar oficialmente, é claro, eu gostaria de nesse momento aqui pedir alguns favores especiais a você. O primeiro favor, meu querido, é para que você deixe o like aqui no vídeo. Eu digo isso porque o like é bastante importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma, pois todas as vezes que cada um de vocês deixa um like, o próprio YouTube vai entender que esse vídeo é importante. E uma vez que ele entende de fato que esse vídeo é importante, esse mesmo vídeo que você assiste agora, logo será enviado, será mandado para outras pessoas, seja no Brasil ou até mesmo fora dele. E outro favor que humildemente eu te peço é para que nesse momento você venha compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais gosta, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais ama, ok? Então, nesse momento, vamos para a leitura da Santa e Bendita Palavra de Deus. Vamos lá? O versículo que nesse momento eu tenho para compartilhar com vocês, hoje se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo de número 5 e versículo de número 8 apenas. O texto diz assim: E disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Somente até aqui. Bom, como vocês claramente puderam ver e observar aí, eu acabei de fazer a leitura de um texto bastante conhecido na Palavra de Deus. E confesso a vocês que ao estudar esse texto, eu aqui em casa passei a meditar um pouquinho sobre a vida de Jesus. E eu pude perceber nele algumas coisas bastante interessantes, bastante importantes, que nesse momento eu quero ter a honra aqui de falar um pouco com vocês. Todos nós sabemos e entendemos que, ao vir para essa terra, Jesus ele veio com uma missão, com um propósito estabelecido. Nós sabemos claramente que o homem estava perdido em meio ao pecado, em meio a muitas coisas ruins. Porém, Jesus veio aqui com a missão de pegar o homem que estava afastado de Deus e reconectar, religar o homem de novo para a presença do Pai, trazer o homem de novo para perto da presença do eterno Criador. E de fato, ao longo da história, você vai claramente observar que ele cumpriu isso com maestria. Ele de fato cumpriu a sua principal missão enquanto ele esteve aqui nessa terra. Mas porém, uma outra coisa que me chama a atenção é que enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele também passou pelos mesmos processos que nós enfrentamos. Ele também passou pelas mesmas fases que um dia nós também passamos. Um dia, Jesus foi criança. Um dia, Jesus passou também pela fase da adolescência. E eu claramente acredito que ele aqui na terra, enquanto viveu, fez bastantes amigos. Assim como nós temos nos nossos dias atuais, assim como nós temos nos tempos de hoje. Portanto, meu querido, em um longo período de vida, o próprio Cristo em pessoa também teve uma vida social, assim como cada um de nós temos. Até que chega o momento em que Jesus cumpre aí os seus 30 anos de idade. E ao cumprir os seus 30 anos de idade, Jesus logo deu início ao seu ministério sobre a face da terra. E quando nós analisamos aí o ministério de Cristo, nós então podemos chegar à seguinte conclusão. A conclusão, meus queridos amigos, é que ele de fato deixou para cada um de nós o grande e poderoso legado, através de seus ensinamentos e também, é claro, através desses muitos milagres que ele operou aqui nessa terra. Eu gostaria de trazer a todos aqui uma informação bastante importante. Olha, se tem nessa face da terra um povo que gosta de festa, esse alguém é o povo judeu. Se tem um povo que sempre está envolvido em festa, esse alguém é o povo judeu. E como muitos de vocês já sabem, o nosso mestre, o nosso Cristo, ele também era judeu. E como um bom judeu, meus amados e queridos irmãos, ele de fato gostava de frequentar festas com seu povo. Ele sempre estava inserido em festas com seu povo. A prova disso, meus queridos, é que o primeiro milagre que ele operou foi justamente numa festa de casamento,
quando ele de fato transforma água em vinho. Mas enfim, meus queridos, um dia o próprio Cristo ouve falar que nesse mesmo lugar iria ter uma festa, e lá foi ele para essa festa. Porém, meu querido, a própria palavra de Deus nos mostra que logo na entrada daquela cidade onde Jesus estava indo, havia um local bastante especial. E nesse local havia um tanque. E sobre esse tanque também havia muitas pessoas. E essas pessoas estavam com todo tipo de enfermidade possível e imaginável. Agora, por que é que essas pessoas estavam lá? O que é que de fato esse tipo de pessoa estava fazendo lá? A palavra de Deus nos mostra que de tempos em tempos descia um anjo ali naquele local e agitava as águas ali daquele tanque. E quando as águas daquele tanque eram agitadas, as pessoas que estavam por ali perto mergulhavam naquele tanque. E quando essas mesmas pessoas saíam desse tanque, sabe o que acontecia? Essas pessoas eram curadas instantaneamente de qualquer enfermidade que elas tivessem. E então, meu querido, continuando a história, você logo vai perceber e entender que Jesus começou a observar toda aquela situação. Jesus de fato começou a observar aquelas pessoas que estavam doentes. Jesus de fato começou a observar aqueles enfermos. E eu acredito, eu creio que Jesus ele não tirava os olhos daquelas pessoas. E nesse momento eu quero abrir um parênteses e dizer uma coisa especial a você. Jesus é aquele tipo de ser que de fato não tira os olhos de você. Às vezes você pode até pensar que você está esquecido, mas eu quero através desse vídeo aqui te informar uma coisa bastante importante. Você não está esquecido. O próprio Senhor Jesus ele está te vendo, ele está te observando. Ele sonda os teus passos, ele sonda o teu coração. E sendo assim, você está sendo constantemente monitorado pelo próprio Cristo em pessoa. Tome posse desta palavra. Amém, meu querido? E esta mesma história também vai nos mostrar, meus queridos, que Jesus, ao observar aquela situação, ele para. E quando ele para, ele começa então a fixar os seus olhos em uma pessoa em especial. E aí, educadamente, ele se aproxima dessa pessoa. E ao se aproximar dessa pessoa, meu querido, você vai perceber que Jesus então faz uma pergunta para essa pessoa. E a pergunta foi exatamente essa. Olha, quer explicação? Quer ficar curado? Não deu outra, meus queridos amigos. Aquele mesmo homem começou a contar um pouco da história. Ele começou a narrar um pouquinho de sua história. Aquele homem estava com uma enfermidade há mais de 38 anos, acredite se quiser. Durante todo esse tempo, ele carregava uma enfermidade. E ali, de acordo com o texto, nós também podemos observar o seguinte, que ele em todo tempo estava preso em uma cama. E aquele homem começou a dizer para Jesus que constantemente ele era trapaceado. Durante muito tempo, aquele homem acreditou que alguém de fato iria ajudá-lo a mergulhar naquele tanque. Mas infelizmente isso não acontecia e ele sempre ficava para trás. E uma vez que essas mesmas pessoas mergulhavam na sua frente, essas pessoas também saíam curadas imediatamente das suas enfermidades. E logo depois disso, meu querido amigo, você vai perceber e entender que o próprio Cristo em pessoa dá uma ordem para ele. Já que você quer ser curado, levanta e anda. E não deu outra, meus queridos. A partir daquele exato momento, aquele homem milagrosamente começou a se levantar. E à medida em que ele foi levantando, as pessoas que ali estavam começaram a contemplar um grande milagre acontecendo. E ao se levantar, todos se deram conta de que, de fato, aquele homem havia sido curado daquela enfermidade. E ali naquele momento, meu querido, aquele homem todo alegre vai, pega a sua cama e se retira todo alegre daquele local. E ali naquele momento, você logo vai perceber e entender que através daquele milagre, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo foi engrandecido e exaltado. E todos ali presentes tiveram que verdadeiramente contemplar a grande vitória que o próprio Cristo em pessoa deu para aquele homem. Meus queridos, como vocês puderam ver, eu acabei de narrar, eu acabei de contar um pouco da história de Cristo e também eu contei para vocês um pouco da história desse milagre que o próprio Cristo em pessoa realizou aqui na Terra. E nesse momento também, eu quero confessar a todos que, ao analisar atenciosamente todo esse texto, eu pude então fazer algumas observações. E nesse mesmo momento, eu quero agora estar falando acerca dessas mesmas observações que eu fiz acerca desse texto. Vamos agora a essas tais observações. Sendo assim, a primeira e oficial observação que eu faço acerca desse texto é que aquele homem nunca desistiu de conquistar o seu tão esperado milagre. Meus queridos, logo ao observar esta parte da santa e bendita palavra de Deus, eu então logo posso chegar a uma seguinte conclusão. Eu logo entendo e percebo que aquele homem claramente mostrava uma grande insistência. Ele era insistente, até porque claramente para ele não foi nada fácil suportar aquela enfermidade por um tempo tão longo.
E agora, pegando esta parte e também, é claro, já levando para o lado espiritual da coisa, ou seja, já trazendo para esses dias, eu quero aqui falar uma coisa bastante importante para todos aqueles que nesse momento me assistem. Nesse exato momento, eu tenho a consciência de que eu posso estar falando com pessoas que estão lutando por um objetivo, por uma determinada bênção há muitos e muitos anos. Eu sei que não é fácil esperar, eu sei que não é fácil estar nesta fila, pois quando eu olho para a história deste homem, eu também posso aprender com a história deste homem. E o que eu claramente posso aprender aqui é uma lição bastante importante que cada um de nós não devemos ignorar. Sabe que lição é essa? A lição, meu querido, é que independente da circunstância, e independente também do tempo que se passa, cada um de nós também devemos ter a importante consciência de que nós não devemos desistir, nós nunca devemos baixar a cabeça. E eu sei que agora esse oficialmente pode ser o caso de muitos que nesse momento estão diante desse vídeo. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, eu não sei o que é que se passa na sua vida, eu não sei o que é que se passa na sua história, mas eu sei de uma coisa, eu sei que é um Deus no céu que te contempla, eu sei que é um Deus no céu, todo-poderoso, que nunca te abandona. Talvez você está me assistindo e há muitos anos você tem lutado aí e tem orado também por um familiar. Talvez você está me assistindo e você está lutando aí por uma cura no seu físico. Talvez você esteja lutando aí por outras áreas da sua vida. E ir à luta muitas das vezes, meus queridos, não é nada fácil, é muito complicado. Muitas das vezes nós pensamos até em parar. Muitas das vezes nós pensamos até em desistir de um determinado projeto, até em desistir daquilo que um dia nós colocamos diante das mãos de Deus. Mas porém, no entanto, nós como cristãos também temos que ter em mente uma outra coisa bastante especial e essencial. Talvez você orou muito e ainda continua orando. E se você de fato está orando, eu digo para você, não desista, insista e persista naquilo que você tem almejado, naquilo que você tem colocado diante das mãos de Deus. Mas além disso, você tem que entender que de acordo com a palavra de Deus, as coisas acontecem na hora certa, no tempo certo, no seu devido momento. E nós também temos que ter a consciência de que muitas das vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Digo isso porque, infelizmente, devido a algumas circunstâncias da vida, existem algumas pessoas que perderam a fé e perderam a esperança de alcançar o teu grandioso milagre. E de fato, na imensa maioria das vezes, esse processo da espera, esse processo da luta, muitas das vezes pode até mesmo gerar na gente um certo desgaste. Neste momento também, eu gostaria de claramente dizer a você que você não caiu, você não está nesse vídeo por um acaso. Se você está nesse vídeo, se você está aqui agora, é porque claramente o Senhor Deus Todo-Poderoso quer falar com você. E nesse momento, também é bom que você saiba que as tuas orações não foram esquecidas. Continue lutando pelos seus objetivos. Continue lutando por aquilo que você acredita. Continue lutando pelo bem-estar da tua família. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue se entregando profundamente nas coisas de Deus. Amém, meu querido? Bom, a segunda e importante observação que eu faço acerca desse texto é que mesmo sabendo daquela enfermidade, Jesus lhe faz uma pergunta. Meu querido, talvez você não tenha entendido e compreendido esta parte do texto, mas deixe-me dizer aqui uma outra coisa bastante importante que nesse momento eu não posso deixar de falar. Você claramente vai observar que Jesus ele sabia da situação daquele homem. Jesus ele estava observando a situação daquele homem, assim como eu falei, correto? E sendo assim, mesmo com tudo isso, Jesus ainda faz uma pergunta importante para ele. E a pergunta que ele faz era se aquele homem de fato queria ser curado daquele mal que o cercava. E você vai observar que claramente sim, esse era o desejo daquele homem, esse era o desejo daquele moço. Porém, quando eu estava estudando esse texto, eu também descobri uma coisa bastante interessante e importante. Já trazendo pelo lado espiritual da coisa, já trazendo também para os tempos de hoje, é que Jesus, assim como naquele tempo, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe claramente daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Porém, contudo, no entanto, assim como foi naquele caso, Ele também quer ouvir da nossa própria boca aquilo que nós estamos precisando e também, é claro, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está dentro do nosso coração. Em outras palavras, meus queridos, o que Jesus quer de nós em tempos difíceis, em momentos difíceis, é que nós abrimos a nossa boca e nós falamos com Ele.
acerca de tudo aquilo que nós estamos passando ou necessitando. Portanto, agora eu quero aproveitar esta parte do vídeo e ir um pouquinho mais além. Se você gentilmente pegar uma Bíblia aí na tua casa e abrir ela no livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo também de número 6, você vai claramente ver que lá está uma orientação bastante importante para todo cristão. Neste mesmo versículo está contido um segredo bastante importante para a vida de todo cristão. Lá está nos dizendo que se nós entrarmos no nosso quarto, no nosso aposento e falar com Ele, Ele que nos vê em oculto irá nos responder. Em outras palavras, o que Jesus espera de mim e de você em tempos difíceis é que nós colocamos a nossa boca no pó, o nosso joelho no chão, e assim então clamarmos a Ele, orarmos a Ele. Até porque de fato a oração é uma arma importante na vida de todo cristão. Sendo assim, meu querido, se você está precisando de um milagre, ore. Se você está precisando falar com alguém e você não encontra esse alguém, é muito simples. Entra no teu aposento, fecha a porta, fale com o Pai, pois Ele que te vê em oculto vai te responder. Talvez nesse momento você está aí do outro lado da telinha me assistindo e você de fato está querendo encontrar uma ajuda, está querendo encontrar alguém que você possa confiar, mas infelizmente esse alguém muitas das vezes você não tem achado, você não tem encontrado um ombro amigo. Você olha para o lado, você olha para a esquerda, você olha para a direita e lamentavelmente muitas das vezes você não encontra alguém que tenha um coração bom e que esteja disposto a te orientar, que esteja disposto a te ajudar. Talvez você olhe para a esquerda e para a direita e você se encontra muitas das vezes, humanamente falando, sozinho. Porém, se esse de fato também é o teu caso, então aqui está a receita para você. Entra no teu quarto, fala com o Pai. Fale com Deus, coloca para fora aquilo que você esteja sentindo, coloca para fora aquilo que está dentro de você, coloca para fora, porque Ele vai te responder e além de te responder, é claro, Ele também te compreende. Está precisando de um milagre? Abre a boca e ora. Fale com Deus, fale com o Pai, coloque para fora tudo aquilo que está dentro do teu coração, tudo aquilo que está dentro de sua alma. Tome posse desta palavra aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? A terceira e última observação que eu posso fazer acerca desse texto é que mesmo depois de ter alcançado esse grande milagre que ele tanto almejava, ele não largou, ele não abandonou a sua cama. E espiritualmente falando, o que é que isso significa? O que é que significa não deixar, não abandonar a cama? Se você atentamente estudar esse texto, você vai ver que de fato ele tomou essa atitude, mesmo depois de alcançar esse milagre. Agora, sabe por que ele tomou essa atitude? A resposta para esta pergunta é relativamente muito simples e fácil de se responder. Quando eu observo esta parte do texto, eu claramente posso aqui chegar a uma eminente conclusão. É que o motivo que fez com que ele não abandonasse a sua cama foi para que ele não se esquecesse de onde Jesus Cristo o tirou. E já trazendo para uma linguagem espiritual, já trazendo também para os dias de hoje, meu querido, isso significa uma coisa, que existem pessoas que Jesus Cristo levantou sobre a terra. Existem pessoas que verdadeiramente tomaram um banho do sangue de Cristo nessa face da terra. E essas pessoas claramente tiveram suas vidas completamente transformadas por Cristo. Aí essas pessoas começaram a ser usadas por Cristo. E muitas dessas pessoas, muitas das vezes, até ficam em evidência, ficam conhecidas. E de fato, muitas dessas pessoas até começam muito bem, até começam humildes, até começam com uma humildade enorme dentro da sua alma, dentro do teu coração. Mas infelizmente existem pessoas que com o passar do tempo mudam completamente de personalidade. Porque no começo essas pessoas são humildes, no começo essas pessoas até tratam os outros, até tratam o semelhante muito bem. Mas aí com o passar do tempo, lamentavelmente existem algumas pessoas que deixam a soberba entrar dentro do teu coração. E assim também, infelizmente, estas mesmas pessoas, muitas das vezes, acabam se esquecendo de onde Jesus o tirou. Acabam se achando maior do que os outros, acabam se achando mais importante do que os outros, acabam se achando melhor e maior do que o seu próximo. E as coisas não são assim. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Não. O que nós temos que ter em mente, o que nós temos que ter no coração é que sem Jesus nós não somos absolutamente nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada.
Sem humildade, nós não iremos chegar a canto nenhum. Sem humildade, meu querido amigo, nós nunca seremos abençoados por Deus. Sem humildade, meu querido, o homem nunca vai obter sucesso em sua vida, em sua história. Muito pelo contrário, quando a pessoa perde a humildade, geralmente a pessoa acaba descendo cada vez mais. E sendo assim, muitas das vezes, a pessoa acaba perdendo tudo sem ao menos perceber. E aqui, através dos meios modernos de comunicação, através desse vídeo, vai um bom conselho para você. Talvez você esteja me assistindo e Deus de fato começou a levantar você. Deus de fato começou a usar grandiosamente você por meio de ministrações ou até mesmo por meio de louvores. Se de fato Deus tem começado a levantar você sobre a face da terra, meus parabéns, meu querido. Amém. Mas se tem uma coisa que você de fato jamais, nunca, em hipótese alguma tem que esquecer, é da sua humildade. Jamais esqueça da sua humildade. Nunca se esqueça de onde Jesus Cristo te tirou. Lembre-se de quem você era. Lembre-se de como você estava perdido em meio ao pecado, perdido em meio a muitas coisas ruins. E aí foi o Senhor Jesus com sua misericórdia e te salvou, te resgatou. Espiritualmente falando, nunca, jamais, em hipótese alguma, esqueça da tua cama. Mas muito pelo contrário, ande sempre com a tua cama. Ande sempre com a humildade dentro do teu coração. Seja sempre grato ao nosso Deus por tudo o que Ele fez e ainda faz em nossas vidas. Bom, meus amigos, essas então foram as minhas simples e humildes palavras. Nesse momento, agora, eu quero me despedir de você. Eu já vou ficando por aqui. Mas antes de me despedir, eu gostaria de fazer um trato com você. Vamos fazer um trato? Eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade, se assim o eterno Deus, com a sua misericórdia, me permitir. Amém? Tchau!